Fomos até as ruas de São José dos Campos para saber da opinião das pessoas sobre catástrofes, atentados terroristas e doenças. Será que tudo é do diabo ou tem outra explicação? Então, tudo bem? Boa tarde. As coisas que acontecem no mundo, as coisas ruins, esse preço aumentando das coisas aí, do tomate, por exemplo, que o preço aumentou muito grande. A culpa é de quem? É do diabo? Então, o senhor acha que o terremoto que aconteceu no Haiti, ele foi culpa do diabo ou culpa dos extraterrestres? Carne humana. É culpa da carne humana, então. Coisa errada. Fica, né, provocando, né? Ele fica provocando a galera, então, né? Ele faz as coisas ruins pra gente. Sim. Não. Não. Não é culpa do diabo. Não, é falha humana. É os próprios seres humanos que fazem as coisas erradas. Exatamente, é o próprio ser humano que faz as coisas erradas. No acidente que houve com aquele avião lá no Afeganistão, foi... Entendi. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Não. É bem legal. Você acha que problema na educação é culpa do diabo? Não tem de culpa do diabo ou não, é culpa das pessoas. Ah, o senhor tá fazendo um discípulo? Você acha que eu sou quem aqui? O senhor é... Não, mas não é discípulo. Oi? Tudo bem? Tudo. Ó, o senhor acha que o salário desse jeito dos professores é culpa de quem? É do diabo? Olha, se é do diabo eu não sei, mas do capitalismo com certeza. Não. Culpa de quem? Culpa de quem? Quem você é? Estátua viva. Mas que discípulo você é? Um seguidor. Qualquer um dele. Qualquer um deles. Qualquer um deles. Só não menos Judas. Judas não. Não acredito nele. Você acredita que o diabo não existe? Sim, Ele não existe. pra mim não. E o ouro? O ouro é de Deus ou o ouro é do diabo? O ouro é do diabo. O ouro é do diabo? É. E o senhor compra o ouro do diabo? Compro, E por que o ouro é do diabo? que é do diabo, né? Deus não. Será que é de Deus? Tu acha que seja de Deus? Todo ouro e toda prata pertence a Deus, não é? Não foi ele que criou o mundo, não foi ele que criou as pedras? Aí é de Deus, né? Você não tem nada pra declarar pra gente? Bom, você acha que se o Corinthians for campeão mundial de novo, é culpa do diabo? Ó, acho que é, viu, cara? Fala 5 idiomas? Então fala todos os idiomas pra gente. Pra quê? Só pra uma entrevista. I do speak English, you alright, Mark? Que queira que hablas? Tu hablas muy bien também, não? Pero te parlo francês, não? Capiche? E te parlo italiano? Bueno? Então, por nunca ter visto o diabo, você acha que ele não existe? Eu acho que não. Eu não estou vendo o seu cérebro, então ele não existe. Não, meu cérebro existe. Entendi. Você acha que reencarnação é de Deus ou é do diabo? Reencarnação é de Deus. E esse povo que está melhorando, para onde eles estão indo? Eles estão reencarnando aqui na Terra e uma hora vai chegar uma hora que vai vir um planeta chamado Chupão. Tudo num chupão. Tudo no centro Chupão. Creio apenas em Deus, cara. Mais nada. O diabo pra mim é o homem, cara. É um homem. Manifestação? Planeta Chupão? O ouro é do cão? Fala aí, pastorzão. Boa noite, galera! E aí? O que é do capeta, o que não é? Do tinhoso, do bicho ruim? Hoje a gente vai aprender que o diabo é mau e Deus é bom, amém? Eu sei que você já sabe disso, porém tem algumas dúvidas que rondam esse assunto e a gente quer conversar, quer explanar um pouco mais esse assunto essa noite. Essa é uma noite especial, toda noite é uma noite especial, mas essa é uma noite mais especial do que as outras, porque hoje, na verdade, é hoje, amém? É presente, o passado não te pertence, o futuro ainda virá. Porém, hoje também, a gente tem convidados especiais, não é leve. Tem um cara que veio de Nova York, tem um cara que veio da Flórida, tem um cara que veio de São Paulo, das maiores cidades do mundo, para fazer um rap da melhor qualidade nessa noite. Cadê o grito? É isso aí. Então vai rolar o melhor do rap para Deus depois dessa mensagem, tá?
Então você está proibido de ir embora, as portas vão fechar. Na verdade, o que vai te segurar aqui dentro vai ser a sua vontade. Você não vai embora sem receber o melhor de Deus por meio do rap nessa noite. Aí a galera do Extreme, a galera do A, a galera do A3 está convidada para vir para cá depois. Então não saia. Rafa MC logo depois da mensagem. Amém? Que bom que você fez a melhor escolha para o seu sábado à noite. Que bom que você está aqui nesse lugar. Que bom que você escolheu elevar. Agora a gente está em 13 locais diferentes, celebrando a Deus com a galera super elevada, com a juventude eleve. A gente está na série Desafio de Crer. A gente está discutindo aqui alguns assuntos que às vezes causam dúvidas e às vezes se tornam um ponto de diálogo com Deus, ou muitas pessoas escolheram se afastar de Deus por causa desses assuntos. Nós entendemos que a dúvida ela é importante, porque se vida com Deus é relacionamento, logo relacionamento surge de perguntas, de interesse. Se você está perguntando é porque você tem um interesse. Se você está perguntando algo sobre Deus, porque você se interessa sobre Deus, sobre a fé, sobre esse relacionamento com Deus que pode mudar a nossa história. Então, primeira semana a gente falou sobre a igreja e os nossos 20 e poucos anos. Balada, festinha, tudo te convidando, todo mundo querendo a sua atenção, todo mundo querendo vender para você, você nos seus 20 e poucos anos, na flor da idade, e você pode aproveitar muita coisa. Qual que é o melhor lugar para você passar os seus 20 e poucos anos? Nós entendemos que o melhor lugar é a igreja, que você vai ser feliz de verdade. Você não vai ser igual o Renato Russo, que fala que começou a viver depois dos 29 anos. Você vai ver os seus 20 e poucos anos perto de Deus, amém? E se você quiser assistir essa mensagem, está lá disponível inteirinha no nosso canal do Eleve. Você pode assistir, você pode compartilhar, vai elevar a sua vida e vai elevar a vida de outras pessoas também. Segunda semana passada, nos pequenos grupos nós tivemos Não Pode, Não é Resposta, uma explanação melhor sobre aquilo, sobre o não pode de Deus. O que é não pode de verdade? A galera se reuniu aí no PG. E eu vou depois, a gente vai fazer essa mensagem, a gente vai ter essa mensagem disponível também depois no YouTube. E também, semana passada, o pastor Mário Ruiboto falou aqui um pouquinho que Jesus é amigo dos pecadores. Pecadores, meu Deus do céu, que palavra é essa? Dos pecadores. A gente vê um pouquinho sobre o conceito de perdido que a palavra de Deus traz. E hoje, tudo é diabo ou tem outra explicação? E aí, o que você acha? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, fecha os seus olhos aí. A gente não pode se meter a falar de coisas espirituais sem pedir a ajuda de Deus, sem convidar Deus para ser o centro de tudo isso. Eu sei que Deus já está falando com você e agora eu te convido a falar com Ele, pedir para que Ele tenha liberdade na sua vida agora, por meio da palavra dEle. Pai querido, obrigado. O Senhor trouxe tanta gente querida, tanta gente especial aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela escolha dos teus filhos. Eles não estão agora na fila de uma balada, eles não estão agora, Pai, passando tempo ou sozinhos. Eles estão aqui juntos como igreja e eles têm uma expectativa naquilo que o Senhor tem. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar ao coração de cada pessoa aqui, que o Senhor tenha liberdade. Fala com essa galera também que nos acompanha pela internet, aonde estiver, seja dia, noite, seja, ó Deus, qual for o lugar, ó Deus, que o Senhor encontre cada pessoa agora aberta para receber o Senhor por meio da Tua palavra. Apesar de mim, usa a minha vida, Pai, eu quero ser usado por Ti, para que o Teu propósito se cumpra nessa noite. Nos proteja nesse lugar, nos livre, Pai, de tudo aquilo que vem para impedir o que o Senhor quer fazer. Nós oramos, Pai, certos de que não sairemos daqui do mesmo jeito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Acidente de trânsito, demissão no emprego, enfermidade, câncer, AIDS, problemas de relacionamento, problemas de família, problemas financeiros. Tem dia que parece que está tudo contra você, tem dia que parece que você pode pegar o mal assim na sua mão, não é verdade? Tem dia que parece que você se sente perseguido, e você parece que olha procurando assim para ver se tem alguém perseguindo você mesmo. E aí, o que é esse negócio? É diabo? Eu já vi gente falando assim para mim, olha, o diabo está lá na minha casa, no meu filho. Já vi gente falando assim, um casal de namorado, né, pega na mão um do outro e aperta, e olha para mim e fala, mas o diabo está tentando separar a gente. Ora por nós, porque o diabo quer acabar com o nosso relacionamento. Eu já vi também gente dizendo assim, meu chefe é um endemoniado, né?
Aquele meu vizinho é um endemoniado. Com aquele funk no domingo, não aguento. Já ouviu alguém dizer assim, bati o carro, briguei com minha família, virou o ônibus lá comigo dentro, né? O computador travou. Ou até mesmo assim, choveu. Ou até mesmo ela não liga para mim, é o diabo. É o tinhoso, está nessa história. E aí o diabo começa assim, a ficar com a bola alta, essa bola cheia. Será que ele está com essa bola toda? Será que é tudo coisa dele? Vamos entender um pouquinho nessa noite. É alguém que também discorda que o diabo existe. O cara falou que o diabo é a gente, né? O diabo é nós mesmos. Somos nós mesmos. Será? Então, o que faz com que eu sinta medo, eu me sinta perseguido, me sinta oprimido, coisas assim. E a verdade é que hoje em dia, assim, tem um Satã self-service, né? Cada um cria o seu próprio Satã, seu próprio diabo, de acordo com as suas lutas, e ele vai falando que o diabo está em mim, o diabo tem uma parte de mim, tem pessoas da pós-modernidade que estão dizendo isso, tem uma parte de mim que é boa, tem uma parte de mim que é ruim. O que o povo chama de mal está em mim mesmo. Será que é isso mesmo? E aí as pessoas vão criando o seu diabo à la carte. Será que é desse jeito mesmo? Agora, alguns argumentos contrários à existência desse espírito chamado diabo, que nós estamos chamando nessa noite. Se Deus é criador de todas as coisas, Deus criou o diabo? Então Deus criou o mal? Será que é isso? A criação do diabo não seria apenas alguém para a gente jogar culpa e dizer assim, quando deu errado é culpa dele, né? Porque o ser humano, ele é especialista numa coisa, em jogar culpa em alguém, é ou não é verdade? Ele gosta de fazer isso, alguém é culpado, e esse alguém não sou eu, normalmente funciona assim. Outra questão, não é injusto ter que lidar com oposição maligna? Se, por exemplo, o problema do diabo é com Deus, agora eu estou no meio dessa história toda e eu estou sendo afetado pelo diabo também, será que isso seria injusto? Quem já teve algum tipo desse questionamento aqui? Deixa eu ver, levante sua mão. Tem uma galera que sim, tem uma galera que está meio em dúvida, sim, né? Então esse é o desafio de crer completamente. Às vezes a gente pensa um pouco sobre isso, e a galera está aí, se perguntando se de fato o diabo existe, como é que essa história, como ele afeta a nossa vida. Então vamos lá. Para a gente começar a entrar nesse assunto, eu não poderia deixar de chamar o Ministério de Artes Eleve, que vai fazer uma intervenção e falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Vamos lá. Fala, Capetão. Fala, Capetete. Tudo certo, brother? Tudo bem, tranquilinho aqui, um cafezinho. Esquentar cafezinho que nada. É, uma pinguinha. E aí, Capetete, trabalhando muito? Cara, eu tô assim, trabalhando a beça. Trabalhando então, de verdade. Eu fiquei sabendo lá daquele menininho rebeldinho que você tava dando conta. Tava dando conta mesmo, cara. Foi tranquilo. Fechou? Foi tranquilaço, tranquilaço. Moleque já rebelde, né? Sabe como é? Muito mais fácil. Sabe o que eu fiz? Peguei um pouquinho de banda, daquelas bandinhas de cara suicida, sabe? Botei ele pra decorar as letras, entender um pouco da vida dos caras, misturei um pouquinho com Má Companhia, depois eu botei um pouquinho de Pais Ausentes, cara. Isso aí fez quase toda a diferença. Só faltou o cachimbo do chefe na boca do cara aí, ó. Viciado. Graças ao chefe. Saiu da igreja. Saiu? Uhum. Aí sim. Deu certo, cara. Deu certo mesmo. Falar nisso, você tava cuidando de um casalzinho de igreja também, né? De uma igrejinha aí, uma igrejona. Os carinhos engraçados. Foi difícil, cara, aqueles dois lá? Facinho. É mesmo? Moleza. Você achava que tava difícil, tava nada. Sabe o que eu fiz? Pensa bem, fui astuto. Ele, com ela, ficava sempre sozinho na casa dela. Só que assim, tinha empregada lá, né? Aí teve um dia que a mãe tava lá também. Só que a empregada saiu. Aí, aqueles crentes que acham que é crente, que falam que é crente, não é nada, fica só nos amassos. Botei problema pra mãe dela resolver, pagar umas contas. A mãe dela saiu de casa. Saiu, tranquilo. O que aconteceu? A
Aconteceu. Botou culpa em quem? Botou culpa em quem? Você sabe. Culpa dos Os hormônios. cara. Os caras, sempre lá. Assim, não tem jeito não. Facinho, cara. pô. Vai ser promovida aí, vou ter que dar um jeito, mandar umas tentações, arrumar outro serviço, porque, cara, tá difícil. Eu vou precisar ir pro trabalho, vou cansar o café. Eu vou ter que ir lá trabalhar, esse tempinho de café já deu. O meu você pode trazer, hein? Que mané pode trazer, cara? Mas lógico. Tu não tem trabalho não, rapaz. Vamos trabalhar. Hoje eu tô assim, ó. Rolando rápido, né, cara? Exatamente. Que vida fácil é essa? Tem Sabe por serviço, quê? não? Sabe aquela lourinha que tava pra eu cuidar? Poxa, aquela menina tá Lourinha. cara. Eu lembro dela. Firme. Olha lá, ó. Olha lá. Tá caindo já. Preciso botar a mão nela? Ah, ó. Já tá nos vícios dela tudo de novo. Cara, você acha que a gente precisa fazer muita coisa? Eles mesmos da cabeçada deles. Eles mesmos caem. fruto das próprias decisões, né, cara? Hoje em dia a gente daqui a pouco estão cortando a gente, vai ter serviço mais. Pô, me ajuda aí, faz tempo que a gente não trabalha. Faz tempo que não trabalha junto, é o competente. Vamos tudo, Vamos trabalhar, tem muita coisa pra fazer. Sabe o que eu falei pro chefe? A gente tem que começar a ganhar por alma, cara, tá ficando muito fácil. Verdade, comissão por alma, mano. Vamos isso mesmo. Você não está aplaudindo o capeta, não, né? É claro que você está aplaudindo o Ministério de Artes que trouxe esse assunto para nós. Agora, você entendeu um pouquinho da história, né? Um papo no cafezinho entre dois demônios. Tem gente que eles não precisam nem fazer nada, porque eles mesmos tragam tudo. Mas vamos lá, um pouquinho. O que a Bíblia fala sobre o diabo? Primeiro, o diabo existe. Está na Bíblia. Então, ele é um anjo de luz caído, que também na tradição judaico-cristã chamamos de diabo, que literalmente significa aquele que separa, ou Satanás, que significa acusador ou adversário. Como que surgiu? Está lá em Ezequiel 28, 12 a 18, vou ler esse texto com você. Olha o que o texto diz: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era santo, você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em ti. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você se corrompeu, e você corrompeu a sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Então o texto está dizendo que ele era um anjo de luz, que estava diante de Deus, era um guardião celestial, até que um dia ele quis ser igual a Deus, achou vaidade, achou orgulho no coração dele, e então ele foi expulso do céu, e junto com ele foi lançado com aqueles que rebelaram junto com ele contra Deus. E aí, a gente tem o nascimento, o começo de Satanás. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: Deus criou o anjo de luz ou Deus criou Satanás? Deus criou o anjo de luz. Quem criou Satanás foi o orgulho e a vaidade, a independência de Deus. Foi daí que nasceu a oposição a Deus. Foi daí que nasceu aquilo que não podia mais viver diante de Deus. Então o diabo ele quer atingir você. Só que tem uma coisa: o diabo ele não é o seu único inimigo. Não é tudo diabo, porque você ainda luta constantemente. Contra quem? Contra a sua própria carne, tá? E também contra os valores do mundo. Então, os três maiores inimigos são
a carne, o diabo e o mundo. Agora, até tem um provérbio popular maldoso que diz o seguinte: são 4 os inimigos da gente: o mundo, o diabo, carne e parente. Só que esse é maldoso. Na verdade, carne, diabo e o mundo são os nossos principais inimigos. Segundo, os demônios existem. 1 Coríntios 10, 20. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Alguém já viu alguém possesso aqui? Deixa eu ver. Quem não viu, quem sabe um dia desse você vai ver, né? Mas está fácil a situação, é só você expulsar em nome de Jesus, ele vai ter que sair diante de você em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então também é um fato, o diabo ele pode oprimir, os demônios podem oprimir e podem possuir pessoas. Agora, por quê? Vamos continuar aqui. O diabo pode exercer poder sobre pessoas. Mateus 17, 15 a 18. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Jesus repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então, aquele pai fala para Jesus que o filho dele estava sofrendo ataque. E que o corpo do menino era lançado no fogo e na água. Ele se debatia, ele sofria. O que estava acontecendo aqui? Era o poder das trevas exercendo algo sobre ele. Por quê? Porque o diabo está no mundo espiritual. E ele pode fazer algo no mundo espiritual. E ele luta contra você. Em Apocalipse 16, 14. Da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos saíram da boca da besta e do falso profeta. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Então preste atenção. O diabo pode fazer coisa ruim, como você vê alguém, por exemplo, endemoniado, e você sabe que ali tem um bicho ruim dentro. Não pode ser um bicho bom que está fazendo aquela voz, que está lutando contra todo mundo, que está dizendo que vai matar aquela pessoa, que aquela pessoa não vale nada. Isso é um espírito das trevas se revelando como sendo mal. Agora, o texto está dizendo também que o diabo pode fazer, demônios podem fazer sinais miraculosos, coisas impossíveis aos homens, para causar algum tipo de admiração. Para quê? Para te enganar. Porque a Bíblia fala que o diabo se disfarça de anjo de luz. Então também nós temos que ficar atento. E qual que é o objetivo do diabo ao agir contra você, contra qualquer pessoa? Está em João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então o diabo veio para tirar e Jesus veio para te dar vida. E muitas vezes as pessoas acham que é o contrário, que Jesus veio tirar alguma coisa de você e o que o diabo vai dar prazer, que o jeito que não é de Deus é melhor. Então a Bíblia coloca as coisas no lugar. Terceiro, o diabo só tem o espaço que é dado a ele. Essa é a melhor parte. Amém ou não amém? O diabo só tem o espaço que é dado a ele. Então, em Efésios 4, 27 diz o seguinte: não deem lugar ao diabo. Olha só o que o Kraft diz. Os demônios são como ratos. A habilidade dos ratos de ficarem em um lugar depende da presença de lixo no local. Já com os demônios, é a presença de lixo espiritual e emocional que lhes dá o direito legal de habitar no interior de uma pessoa. Os demônios não conseguem criar problemas do nada. Só conseguem vincular-se a problemas que existem. O trabalho deles é tornar esses problemas piores e usá-los para manter a pessoa em prisão. Se você vai numa casa que está cheia de lixo que não foi tirado para fora, o que vai ter ali? Vai ter mosca, vai ter rato, vai ter coisas que causam, parasitas que causam doenças. E esse cara, à luz da palavra de Deus, o Kraft, ele trouxe um esclarecimento a respeito do serviço das trevas, a respeito do serviço dos demônios. Ou seja, o diabo não está com essa bola toda. Na verdade, ele só fica no lugar que o lugar está dizendo aqui é para você. Na verdade, um lugar cheio de lixo está dizendo o quê? Aqui é para rato, aqui é para parasita, aqui é para fazer isso mesmo. Está aqui para o parasita. Então, o diabo só pode usar o espaço que é dado para ele. Por isso que tem pessoas que têm o diabo de pijama na casa dele. Tem o diabo que anda no carro com ele na janelinha, tomando ventinho, de boa. Para onde ele vai? Sabe por quê? Porque ele deu aquele espaço.
Porque tem tanto lixo espiritual, tem mágoa, tem pornografia, tem cheio de pecado não confessado, é insubmissão, é desonra. A vida dele é uma bagunça, é desonestidade, não é uma pessoa confiável. Quem criou esse lixo? Ele mesmo. O que o diabo faz? Torna o estado dessa pessoa pior, torna ela escrava desses pecados, torna ela doente emocionalmente, torna ela doente fisicamente, torna ela doente espiritualmente, faz com que ela vá ficando cada vez mais afastada de Deus. Não importa qual seja o seu estado hoje, a Bíblia fala que você tem liberdade para tirar esse lixo da sua vida, e ali será um lugar onde Deus vai ter todas as áreas da sua vida, e esse é o alvo da palavra de Deus na sua vida nessa noite, amém? Então, a ação maligna ocorre quando? Primeiro, você não confessa os seus pecados pessoais. Segundo, quando você não confessa seus pecados inconscientes. Deixa eu te falar uma coisa, diferença entre brecha e legalidade. A brecha é algo inconsciente, a legalidade é algo consciente. Teve uma semana aqui que eu lidei com manifestações demoníacas 3 vezes, em 2 pessoas. E naquelas 2 pessoas eu estava lidando com uma legalidade. Aquela pessoa tinha um pecado na vida dela, que ela sabia que era pecado, mas que por algum motivo ela não deixava esse pecado. Ela sabia que estava fazendo o que era errado. Por exemplo, uma vez um casal me procurou e falou assim, a gente quer se batizar. Eu falei, que bom! Vamos fazer a classe de batismo agora. Batiza amanhã. Aí ele falou, não quero que seja amanhã. Por quê? Porque eu quero que a gente se case primeiro. Mas por quê? Não, porque a gente está no crime, então você sabe como é que é, né? Tem que esperar um pouquinho mais. E aí, o que é isso? Isso é uma legalidade. Eu sei que estou fazendo errado, mas por algum motivo, eu não quero deixar aquilo que é errado. Porque o que é errado me dá um certo conforto, me dá um certo prazer. E na minha cabeça, eu faço igual Lúcifer. O que é isso? Eu vou controlar e vai dar certo. É só eu casar depois que eu vou ter um casamento lindo, maravilhoso. Aí eu não tenho mais legalidade, vai dar tudo certo. Será que é assim que funciona? Daqui a pouco tem aqueles problemas de casamento absurdos acontecendo. Então quando você, por exemplo, sabe que tem uma área da sua vida que você precisa mudar, mas por algum motivo você protela, você está dando uma legalidade. Sabe o que é uma legalidade? Quando você entra numa casa para morar com um contrato de aluguel, você tem o direito legal de ficar naquela casa. É ou não é verdade? Você tem um contrato de aluguel, você pagou o aluguel, você está vivendo naquela casa. Da mesma forma acontece quando nós temos uma área da nossa vida que nós não pedimos perdão para Deus, não confessamos, não deixamos, nós estamos dando um contrato legal, um direito legal espiritual para o demônio atuar naquela área da minha vida. Isso é legalidade. Se a Bíblia fala assim, perdoa, você fala assim, mas é difícil, eu não consigo. A Bíblia está dizendo para perdoar, mas eu não vou perdoar. Você está dando uma legalidade. Diabo, você tem direito de agir nas minhas emoções. Por quê? Porque eu não quero fazer do jeito de Deus. Por quê? Porque eu acho que do meu jeito é melhor. E aí a Bíblia fala que você só pode jogar em 2 times, não tem um terceiro time. Ou você é do time a favor ou do time contra. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou você está servindo a Deus ou aos demônios. Não tem como. Por isso que a Bíblia fala, não tem como servir a Deus e aos demônios junto também. Então, a legalidade é algo que você sabe. E a brecha é algo inconsciente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quantos aqui já foram surpreendidos na sua caminhada cristã? Você está andando com Deus há muito tempo. Aí daqui a pouco você fala, puxa, isso está errado, até hoje eu não percebi. Quantos já lidaram com situações assim na sua vida? Então ali você tem uma brecha. Ali você tem uma área inconsciente. Como que eu venço a brecha? Eu venço da seguinte forma. Às vezes nós temos brechas na nossa vida porque nós não temos interesse em buscar mais a Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais Deus se revela a mim, mais Ele mostra as áreas que eu preciso mudar, sim ou não? Isaías capítulo 6, o que aconteceu? O profeta falou, eu vi a Deus no seu trono, no seu esplendor, na sua glória. E ali logo em seguida ele fala, pobre de mim que sou um homem de lábios impuros. Ele percebe a sua maldade, ele percebe o seu erro. Então quanto mais você busca a Deus, quanto mais você deseja agradar a Deus, quando você vive um dia e fala, Deus, eu quero te agradar hoje em cada momento,
Você não está preocupado em resolver todos os seus problemas. E quer que tudo dê certo. Não, você quer primeiro que Deus seja agradado. Sabe o que acontece? Você caminha com Deus e as brechas na sua vida são fechadas. E o diabo, ele é legalista. Deus, ele não é assim. Deus, ele só entra no lugar que ele foi convidado. A área que você entregou para ele, você colocou no altar, você se entregou, você renunciou e está lá diante dele. Aí ele abre, ele usa, ele pega para ele. Agora você pode dizer, não, eu não quero o diabo na minha vida, então ele não está aqui. Não, isso você faz com relação a Deus. O diabo trabalha com legalidade. Se tem um contrato legal para ele estar lá, esquece, ele vai estar lá. Entende? Então isso, o diabo só tem um lugar onde que você dá para ele. Então o diabo prepara cilada, é um termo moquesh que aparece 40 vezes no Antigo Testamento. Fala que os povos, para onde o povo iria, a cultura do lugar, as pessoas do lugar seriam um tipo de armadilha. E o diabo está tentando armar armadilha para você o tempo todo. E você tem que ver tudo com os seus olhos espirituais. Em nome de Jesus, a juventude é leve. Esse povo que ama a Deus, vai ser um povo que vai dar trabalho para o capeta. O diabo vai ter raiva de você. Ele vai ter que ficar tentando, armando, para ir contra você e não vai conseguir, porque você vai caminhar perto de Deus e o diabo não vai ter lugar na sua vida. E é para isso que você está aqui nessa noite. Agora vem as partes melhores dessa mensagem. Quarto, Jesus venceu a Satanás na cruz. A cruz, ali ó. Jesus venceu a Satanás na cruz. Amém? Filipenses 2. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Efésios 1 fala que nós estamos assentados com Cristo, acima de tronos, principados e autoridades, porque Deus fez com que todas as coisas se submetessem aos seus pés, que Cristo é o cabeça, o seu corpo é a igreja, e você é a igreja, então o diabo está debaixo dos seus pés. Agora, você só tem que ser incluído no corpo de Cristo, você tem que ser incluído na ação de Cristo, você tem que virar a sua vida para Jesus, e o diabo não terá legalidade na sua vida. Quinta, a vitória de Jesus é a vitória dos filhos de Deus, 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E essa é a boa notícia. O diabo pode fazer coisa para te amedrontar, pode lutar para não te perder, pode vir contra você com tudo, mas você está com Cristo, e maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Então deixa eu responder algumas perguntas que eu falei aqui no começo. Primeiro, Deus não criou o mal, Deus criou o bem. O mal é a ausência de bem, a ausência de Deus. Onde não tem Deus, vai ter o fruto do orgulho e da vaidade, o fruto da independência, que é o diabo, que é, na verdade, o mal. E mal é a ausência de Deus. Segunda coisa, você não está perdido no meio dessa confusão. O diabo quer atingir você? Quer, porque quando ele atinge você, ele está atingindo a Deus, porque você é a criação divina, você é a primazia da criação. O homem é a menina dos olhos de Deus, você é a noiva de Cristo. Então, se você quiser mexer comigo, é você mexer com a Mariana. Não tem como. Da mesma forma, se você quiser mexer com Deus, é mexer com o homem, é mexer com aquilo que ele criou, mexer com a noiva de Cristo. Então, só que você não está perdido nessa guerra, sabe por quê? Porque Cristo, que ama a sua igreja, não é igual um homem banana, que ficou olhando e falou, vamos ver o que vai dar. Ele foi lá, foi para a cruz, para vencer por mim e por você, para que hoje você tivesse a escolha da vitória, a escolha de estar com Cristo. Você não está perdido no meio dessa guerra, amém ou não amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Você tem a vitória! Jesus está em você! E maior é o que está em você do que o que está no mundo. Essa é a justiça de Deus. A gente tem que crer uma coisa, gente. Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito. Ele não te deixa sozinho, Ele não te abandona. Você tem que crer nas intenções de Deus. Essa série está falando sobre o desafio de crer. E o desafio de crer é o desafio de crer nas intenções de Deus.
Se você está passando por uma luta, você tem que crer nas intenções de Deus. Ou você vai vencer essa luta porque Ele já te deu autoridade e vitória, ou tem um propósito de Deus nessa situação. Então vamos lá. A explicação do que parece não estar bem não é só o diabo, tá? Então não é tudo que é o diabo, não. Mas não é sempre que tudo está bem, não é verdade? Tudo é espiritual, sim ou não? Mas nem tudo é diabo. Então fala comigo, tudo é espiritual, mas nem tudo é diabo. Mas tudo se discerne espiritualmente. Lembra daquele axioma da nossa igreja? Tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Então vamos lá. A explicação do que parece não estar bem e que não é só o diabo. Primeiro, você pode ser disciplinado pelo próprio Deus. Hebreus 5:7. Mas vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Tem outra versão que diz que corrige todo aquele que aceita como filho. Amém? Esse texto diz, sabe o quê? Que se nós não somos corrigidos por Deus, nós não somos filhos de Deus. Se nós não somos corrigidos por Deus, nós somos bastardos. Ele não está nem aí para a gente. Faz o que você quiser. Se lasque todo, eu só estou aqui olhando. Mas se nós somos filhos de Deus, como um pai amoroso, Ele vai nos corrigir. Às vezes, filhos fazem coisas que eles não entendem. Se você deixar sorvete para a criança e comida, o que ele vai comer o dia inteiro? O que vai fazer bem para ele? É o sorvete o dia inteiro? Agora, toda vez que eu tiro um doce do Levi, ele chora. Eu acho que ele olha para mim e pensa que eu sou mau, porque eu não deixo ele comer o tanto de doce que ele quer. Só que se eu deixar ele comer todo o doce do mundo, eu sou um pai amoroso? Então, Deus corrige os filhos que ama. E Deus corrige você. Só que eu estou cansado de ver crente de biquinho. Cansado de ver crente magoadinho. Crente que fala assim, eu também não vou mais na igreja. Eu também não quero mais saber. Eu vou jogar tudo para cima. Mas eu orei, olha lá, o outro está casando, eu estou aqui solteiro até hoje. Meu marido está vindo de jegue, não chega. E é de longe. E você fica de biquinho. Né? O que Deus tem nessa história para mim? E aí você enfrenta luta, e você fala, meu Deus, por que eu? Por que na minha casa? Por que na minha vida? Você vive igual uma hiena. Ó céus, ó vida, ó hora, o tempo todo. E sabe o que você faz? Você desperdiça a oportunidade de ser conduzido por Deus ao melhor. Mas Deus ama tanta gente, que mesmo a gente fazendo biquinho, burradinho, Ele dá um jeito de ir informando para a gente que Ele é bom. Aí daqui a pouco você está lá na frente, você olha para trás e fala, Deus, obrigado. Obrigado por você não ouvir aquela oração de criança lá atrás. Se eu tivesse ouvido, eu estava enrolado. Mas hoje eu estou bem porque o Senhor não ouviu e eu vou confiar em Ti. Amém ou não amém? Então, você está sendo disciplinado por Deus, receba a disciplina como um presente. Fala assim, eu recebo o tratamento de Deus como um presente. Então, querido, faz o seguinte, gente boa, faz o seguinte. Se você está passando por alguma coisa, você percebe que Deus está tratando você, reconheça. A gente gosta de falar das pessoas, Deus tem que tratar. Não é ou não é verdade? Não, aquele ali Deus tem que tratar. Trata, Senhor, trata. Ora para Deus tratar. É pedido de oração de PG. Ora para Deus tratar minha mãe. Ora para Deus tratar meu chefe. É ou não é verdade? Então hoje você vai fazer diferente. Fala, Senhor, pode me tratar, porque eu preciso do seu tratamento. Amém? E Deus tem a boa disciplina, e Deus tem a santa terapia. Deus tem o tratamento adequado para o seu problema. Deixe Deus tratar você. Amém? Deixa Ele te tratar. Deixa Ele me tratar, eu deixo. A explicação do que parece não estar bem não é só diabo. Segundo, você pode viver oportunidades de crescimento por meio de seus problemas. Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Vai ter festa lá em casa, por quê?
porque eu estou passando por provação. É isso que o texto está dizendo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que são diversas provações? Do grego significa diversas provações. Provações de todo tipo. Provações no relacionamento, provações no dinheiro, provações na saúde, provações no trabalho, provações no ministério. Você está servindo a Deus, está sendo provado lá onde você está servindo. Olha só, olha o que o texto está dizendo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Quem quer ser perseverante aqui? Amém? Você não vai ser um desistente, em nome de Jesus, você vai ser um perseverante, porque aquele que é desistente nunca consegue nada de bom, porque nada que é bom vem fácil. Sabia disso? Então, e a perseverança deve ter ação completa, assim, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quem quer ser alguém que não falta nada para você? Quem quer ser assim? Então, o caminho é a aprovação. O caminho é uma bênção de Deus, uma cereja do bolo que Deus te deu chamada problema. Você precisa de problema. Eu nunca vi ninguém orando para Deus falando: Senhor, eu estou com uma necessidade na minha vida, preciso de problema para eu ficar um cara mais gente boa. E você não precisa pedir não, que Deus dá, tá? Ele permite. Mas nunca vi fazendo uma campanha aqui, uma alvorada de vitória para Deus me dar mais problema, que eu estou sendo um cara muito difícil de amar, e eu preciso ser mais gente boa. Então, me dá problema, Senhor. Você já viu alguém orando assim? Mas a Bíblia está dizendo que o problema faz com que a gente seja maduro. Quantos concordam comigo que uma das melhores pessoas para conversar é uma pessoa madura? Uma pessoa que assim, ela não fica o tempo todo assim, não, mas está falando de mim. Olha aí, ó, tá vendo? Ele está sempre contra mim. O que é essa pessoa? Uma pessoa com defesa alta, uma pessoa emocionalmente instável. Você combina com ela, uma hora ela está, outra hora ela não está. Uma hora está aqui, outra hora ela desapareceu. Você tem que ficar olhando assim, não, agora eu posso falar, não, agora eu não posso. Agora! Aí você fala, escolhi a hora errada. O que é isso? É gente que não é maduro, é gente instável, é gente que vai levando de um lado para o outro. Tem gente que todo dia tem um projeto novo, não é verdade? Ele desistiu de um agora e vai começar outro daqui a pouco. Aí você fala, não, agora vai, no outro dia já é outro projeto. Por quê? Porque é gente que não é madura, é gente que devia pensar e fala, sabe? Toda hora. E como que a gente vai para resolver esse problemão da nossa vida? Problemas. Não é só os problemas que fazem isso, mas Deus usa problemas para te amadurecer. Quantos passaram por um problema, uma crise financeira, uma enfermidade, uma dor, uma perda, e você no final você fala assim, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu estou melhor, eu estou mais perto de Deus, Deus cuidou de mim. Quantos reconhecem aqui esse fato na sua vida? Amém. Senhor, obrigado pelos problemas. Eu aprendi a fazer uma oração na minha vida. Senhor, tira toda a dor desnecessária na minha vida, mas não tira a dor necessária. A dor desnecessária é o problema que a gente causa. A dor desnecessária é a opressão do capeta na minha vida. Por quê? Porque eu posso expulsar, eu posso tirar essa legalidade. Agora, se Deus está usando um problema para me fazer crescer, como é que eu expulso Deus? Eu não quero expulsar Deus da minha vida. Amém? Então eu tenho que deixar Ele lá. Eu tenho que deixar Ele está cuidando de mim, Ele me ama tanto. E quando eu sofro, Ele sofre comigo. Mas Ele sabe que eu preciso disso para crescer. Então você está enfrentando problemas, jamais desperdice uma dor. Fala comigo, eu jamais vou desperdiçar uma dor na minha vida. Não passe por uma dor e fique do outro lado uma pessoa pior, uma pessoa igual. No meio da dor, reconheça que Deus tem um propósito e que você vai crescer, você vai se aproximar de Deus, você vai se tornar uma pessoa melhor. A explicação do que parece não estar bem não é só diabo, você pode ser o próprio causador dos problemas. Então a gente tem que reconhecer que alguns dos problemas que a gente enfrenta, não foi o diabo que colocou, não é Deus me tratando, não é Deus me fazendo crescer, que eu falei que Deus está me tratando e Deus pode me dar uma oportunidade para eu crescer. Agora, eu também posso causar um problema, sim ou não? Você vai lá e sai fazendo dívida, porque você não pensou, porque você não calculou, porque você não administrou, você não usou a mente que Deus te deu. Olha que pecado.
Você não esperou, tem que ser tudo agora. Aí depois você está todo endividado. O problema é o capeta, gente? Esses dias encontraram o capeta no pó chorando. Tudo é culpa minha. Tudo é culpa dele. O povo fala que tudo é culpa dele. Não, às vezes foi a gente que causou o problema. Foi a gente que causou o problema. E qual que é a resposta? Às vezes você reconhece, você foi imaturo, você foi inconsequente, você agiu antes da hora, você não amou, você gritou e não era para ter gritado naquela hora, não era para ter causado aquele problema todo. Qual que é o único jeito de resolver? Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Fala comigo, cancelado. Deus não só perdoa o pecado, mas Deus cancela o pecado. Amém? Deus cancela o registro do pecado. Você não tem mais que lidar com o acusador, sabe por quê? Porque a fatura já foi paga. Agora, para que eu ficar no pecado se a fatura já foi paga? Tem gente que segura a dívida que foi paga e quer pagar. É muito fácil você sair do pecado. É só você decidir. Jesus já pagou o preço por você, para que eu vou ficar no pecado se Jesus pagou o preço pelo meu pecado? Então, se eu errei, se você errou hoje, ou se você errar amanhã, lembre-se de uma coisa: nós temos um justo intercessor diante de Deus. Nós temos aquele que morreu por nós temos o sacrifício diante de Deus, que foi feito por Jesus, e a ressurreição de Cristo, que me limpa do pecado e que me purifica de toda a injustiça. Amém? Então, se você se sente responsável por muitos dos seus problemas, arrependa-se e seja parte da maior solução. Arrependa-se e seja parte do perdão, seja parte da cura, seja parte de um caminho restaurador de Deus na sua vida. Entre profundamente naquilo que Deus tem para você. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de voltar-se para Deus. E por último, a explicação do que parece não estar bem. Não é só o diabo. Você pode ter pontos de apoio do diabo na sua vida. Então assim, até quando o diabo está agindo, eu posso fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho uma boas novas na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele me deu autoridade. Sabe para quê? Para eliminar todos os pontos de apoio de Satanás na minha vida. Se o diabo tem um contrato de aluguel na sua vida, você vai rasgar esse contrato e botar e despejar ele hoje em nome de Jesus. Você tem essa autoridade. O diabo hoje vai dormir na rua, porque na sua casa ele não vai dormir. Na sua vida chamada casa de Deus, ele não vai dormir. Então você tem que eliminar os pontos de apoio. Não deem lugar ao diabo. Olha o que está escrito em Atos 16:18. 16:18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Fala comigo, no mesmo instante, o Espírito a deixou. Sabe o que é mais legal nesse texto? Sabe o que é top nesse texto? Eu gosto de ler esse texto e ver um negócio. O Espírito estava o tempo inteiro falando por meio da boca de uma criança para Paulo. E falava coisa boa. Você é de Cristo e você é um homem de Deus. E aí chega um momento que Paulo fica indignado. Ele fala: você não vai falar mais nada. Sai vazado agora. Você não tem mais lugar. Pega o que é seu e vai para longe. Tem algumas pessoas aqui hoje que estão indignadas com a ação das trevas na sua vida. Se você não tem ficado indignado, o Espírito Santo de Deus está colocando no seu coração agora uma santa indignação. É como se passasse um filme na sua mente e você visse situações que o diabo tirou tanta coisa boa da sua vida, tirou momentos bons, era para ter sido especial, era para ter sido extraordinário, mas aquilo terminou em confusão, aquilo terminou em bagunça, o diabo roubou, tirou. Você não fica indignado com isso, não? Deus está fazendo crescer na sua vida uma santa indignação. E você vai fazer o que Paulo fez nesse texto. Vai mandar embora tudo aquilo que não é de Deus na sua vida. Você vai tirar
a ação das trevas. E não adianta, gente, não adianta a gente ficar lidando com aquele conceito de libertação que é expulsão. Como eu falei no começo, não adianta eu expulsar. Se tem lixo, vai voltar, não é verdade? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o lixo. Eu tenho que fazer a limpeza. Se eu não estou disposto a limpar, não adianta nem orar. A indignação te leva para a faxina. A indignação te leva para tirar as coisas para fora, a fazer uma limpeza. Hoje é dia de faxina na Juventude Eleve. Hoje é dia de dar um jeito naquele namoro mundano. Hoje é dia de dar um jeito naquelas conversas fiadas. Hoje é um dia de jogar fora aquelas coisas que você tem na sua casa que não tem a ver com a vida com Deus. Hoje é dia de limpar o HD do seu computador. Hoje é dia de tirar o computador do seu quarto, se for necessário. Hoje é dia de você ter um parceiro de oração que vai te perguntar: está tudo bem? Você está limpo? Você está crescendo? Isso é uma disposição para vencer. Às vezes você está aí, você fala: não, está tudo bem. E você sabe o caminho do pecado. Você sabe que vai ficar vulnerável de novo. Você sabe que vai dar tudo errado, mas você não faz nada. Hoje é dia de fazer alguma coisa. Hoje é dia de você eliminar todo ponto de apoio. Você vai tirar o lixo e os ratos vão embora. Você vai tirar o lixo e os parasitas espirituais vão embora da sua vida. Dizer sim para Deus não é só dizer sim para Jesus, não. Na igreja primitiva, dizer sim para Jesus era considerado também como a renunciação das trevas. Eu tenho que renunciar a tudo que não vem de Deus. Não importa se alguma coisa me dá dinheiro, não importa se alguma coisa me dá conforto, não importa se alguma coisa me dá prazer. Dizer sim para Jesus é dizer não para o capeta. É dizer não para mim mesmo. Então o texto diz o seguinte, Efésios 4, 27 e 32. Não deem lugar ao diabo. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Então ele está dizendo assim, não é só expulsar o diabo, não. Mas ele começa a dizer o que tem que fazer. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não usem apenas palavras boas, que ajudam os outros. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não é só expulsar o diabo, é cuidar do que eu falo, para que o que eu falar abençoar as outras pessoas. Se eu estou falando alguma coisa que não está abençoando alguém, eu estou dando um ponto de apoio para o diabo. Isso é não dar lugar para o diabo. Ele está dizendo, olha, não dê lugar ao diabo, não dê oportunidade ao diabo de tentar você. Então, trabalhe honestamente, fale o que tem que ser falado e pare de falar o que não pode ser falado. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará no dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura. Vida de crente não é lugar de amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Você pode dizer amém para essa palavra? Então, a questão aqui hoje não é mandar o capeta embora só não. É tirar o lixo e despejar o capeta. Amém? Queria que você ficasse em pé no seu lugar agora. Em que área da vida você disse não? Em que área da sua vida você ainda não disse sim para Deus? Em que área da sua vida você ainda não disse não para o diabo? Tem alguma área da sua vida que você está dizendo sim para o diabo? Tem alguma área da sua vida que você ainda não disse sim para Deus? Feche seus olhos agora no seu lugar. Queria que você agora estivesse com a sua mente bem focada no que eu vou dizer para você. Deus quer trazer completa liberdade na sua vida nessa noite. E a verdade vem, a libertação completa vem pela verdade. E a verdade foi revelada na sua vida nessa noite. Hoje é dia de viver um tempo novo de Deus. Hoje é um dia de despejar de fato Satanás.
Talvez ele roubou a alegria da sua vida, roubou relacionamento, roubou oportunidades, roubou dinheiro. Você gastou sem precisar, foi impulsivo. E tudo porque você deu lugar. Tudo porque você não disse sim para Deus e não disse não para o diabo. Às vezes dizer sim para Deus implica em algumas mudanças de hábitos. Se os hábitos não foram mudados, naquela área da sua vida você continua errado. Você continua longe de Deus. Se você também não disse não para o diabo, se você disse não para o diabo, mas algumas coisas ainda continua convidando para ele continua lá. E hoje é dia de você tirar da sua vida o que diz não para Deus e tirar da sua vida o que diz sim para o diabo. Isso é reformar, isso é mudar, isso é viver uma nova história, isso é despejar Satanás da sua vida, isso é crer que Deus tem o melhor para você, você crê que com Ele vai ser melhor, então você faz o que Ele te pede. Isso é fé, isso é crer que Deus te ama, crer que Deus tem o melhor para você. E eu queria fazer agora 2 tipos de convites aqui. O primeiro convite é para você que ainda não disse sim para Jesus, nem publicamente, você falou sim, eu quero Jesus. Para você pertencer a Jesus, para você nascer de novo, para você ser uma nova criatura. Primeira coisa, você tem que dizer sim, Jesus, a minha vida é sua. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Não é simplesmente dizer assim, não, eu acho legal a igreja. Eu acho legal esse papo sobre Deus, não é só isso. É algo além. É dizer, Jesus, entra na minha vida, eu creio em Ti, perdoa os meus pecados, muda a minha história, eu quero ser Teu para sempre. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é quem perdoa os meus pecados. O Senhor não é mais um acessório, porque eu não vou mais viver um minuto da minha vida sem o Senhor. Eu quero estar contigo, eu quero estar com aquele que é maior, eu quero o Senhor dentro de mim. E se você quer receber Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, faz essa oração agora comigo. Concorde com essa oração comigo no seu lugar e fala, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história. A minha vida é sua, por todos os dias aqui na terra, e por toda a eternidade, eu vou estar contigo.